Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Estamos começando mais uma exposição espírita pela página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Na noite de hoje, o tema é sobre esse livro de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade. Vamos ver se o pessoal vem chegando, se a transmissão está ok, se está chegando aí legal para vocês. E assim, a gente vai dando início à nossa exposição da noite de hoje. Boa noite, Carla, minha amiga. Gratidão por estar aqui com a gente. Vamos ver se está chegando o sinal aqui direitinho, tá tudo certo. Áudio e vídeo bom aí para vocês. Agora mesmo eu tive problema de internet aqui, eu não sei como é que tá chegando aí para vocês. Se puder colocar aí como é que tá chegando o áudio e vídeo aí, eu agradeço. Se tá tudo certinho, a gente já dá continuidade à nossa exposição de hoje. Tema muito interessante. Esse livro é fantástico, falando sobre verdade. Ó, Carla, sim, ambos estão bons. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado. Boa noite, São João Lauro. Tudo jóia? Ó, recém mesmo a gente teve uma quedinha, voltou o sinal. Estamos de novo aí. Problema de internet, mas tá tudo certo. Boa noite, Maria Helena. Gente, mais uma vez estamos aqui pela página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Tema da noite de hoje, esse livro de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade. E para a gente poder começar esse trabalho da noite de hoje, eu vou pedir para você, onde você está, que você se coloque numa posição de paz, de equilíbrio, lá aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho. E nesse momento mentalize a imagem que você concebe de Jesus na sua mente. Amado amigo Jesus, fica conosco no trabalho da noite de hoje. Que os nossos mentores espirituais possam nos dar os caminhos do trabalho a ser realizado. Que possamos verdadeiramente conectar nossos corações, nossas mentes e as nossas almas em um só destino. O destino da luz que brota do coração do Nazareno, do nosso Senhor Jesus na nossa direção. E assim, a gente possa continuar trilhando o caminho do bem, apesar de todos os desafios que sempre estão presentes na nossa vida. E que com o trabalho de hoje a gente vai poder verdadeiramente entender um pouco mais sobre isso. E que para que tudo isso aconteça na noite de hoje, fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Vou só parar aqui a nossa música de fundo. Boa noite, Rosa. Ó, a Rosa está assistindo lá de Pantano. Obrigado, Rosa, por estar assistindo aí. A gratidão a todos vocês que estão acompanhando o trabalho da noite de hoje. Gente, livro de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles, um livro fantástico. Quanto mais a gente lê, mais a gente começa a perceber a grandiosidade dessa obra e também conseguimos entender como a gente funciona um pouco. E é sobre isso que a gente vai falar na noite de hoje. No primeiro capítulo, o ser humano e a sua totalidade. A Maria Helena está colocando, e eu de Cachoeira, gratidão. Ó, pessoal, tá chegando longe aí as nossas exposições. Esse é o intuito, que leve luz para todo mundo. E o José Roberto de Rio Pardo, chegando aí com a gente também. Que legal. Gente, o ser humano e a sua totalidade. Estrutura bipolar do ser humano, a contínua luta entre o ego e o self e a aquisição da totalidade. Já nesse primeiro capítulo já deixa muito claro para nós
A nossa é a eterna briga entre o nosso lado egóico, porque todos nós temos, e o lado do self. Então, são mecanismos que nós temos na nossa mentalidade e esses mecanismos ficam em eterna briga. A gente tem como o imaginário popular o tal dito o monstrinho de um lado e o anjinho do outro, e é isso que a gente traz para a nossa percepção de vida. Mas na verdade é muito mais profundo, psicologicamente falando, do que somente esses estereótipos ou ainda essas coisas que nós concluímos dentro da nossa visão, dentro do que nós acreditamos que assim acontece. Essa luta do nosso lado egóico, ela é muito, muito potencial. Porque sim, ela acontece a todo momento, a cada interação humana ela está acontecendo. E o nosso principal desafio é o orgulho, o ego, são os nossos dois principais desafios nessa existência. E quando nós conseguimos entender como a gente funciona na nossa estrutura, e aqui fala, né, a estrutura bipolar do ser humano, a briga, né? Uma hora a gente quer ser bom, outra hora a gente já esquece a vontade, daqui a pouco a gente só pensa na gente, no nosso interesse, nas coisas que a gente quer fazer, onde a gente quer chegar, quais destinos. Daqui a pouco a gente volta a perceber que ali do lado tem alguém que precisa de nós, precisa da nossa interação, precisa do nosso amor, do nosso carinho. Aí a gente volta pro self, daí fica aquela entre o ser e ter, e a gente fica nessa briga contínua na busca da nossa totalidade. E se nós não tivermos consciência da estrutura que nós carregamos, muito provavelmente, com o passar do tempo, nós não criamos uma identidade positiva com relação à nossa vida espiritual, com relação à nossa vida material, com relação à nossa vida das relações humanas, seja na nossa família, seja no nosso trabalho. E tudo isso vai meio que se confundindo. É super importante que a gente tenha, nessa aquisição da totalidade, a percepção clara do que estamos fazendo da nossa jornada humana e espiritual. Sem perder, na verdade, esse elo do que nós somos. Se nós estamos aqui, a gente precisa necessariamente entender esses mecanismos, porque eles são mecanismos que vão nos trazer a nossa aquisição da totalidade como ser imortal que somos. No segundo capítulo, que fala sobre fragmentações morais, são sempre, os capítulos desse livro são sempre em 3 partes. E as fragmentações morais, aqui a gente tem o predomínio da sombra, o despertar do self e a integração moral. Quando a gente fala do predomínio da sombra, é porque sim, nós somos sombra. Tem um livro muito... Boa noite, Mary. Tem um livro muito bom do Dr. Deepak Chopra, que chama Efeito Sombra, que fala muito sobre isso, sobre exatamente esse predomínio das nossas sombras, que nós precisamos continuamente ficar vigilantes. O orai e vigiai, boa noite, Paulo Roberto. O orai e vigiai, ele vem muito disso. Ele vem muito da nossa atenção com esses mecanismos da vida que nos direcionam para o predomínio das sombras. Olha que interessante. Se nós não ficarmos vigilantes sobre as nossas ações no dia a dia, as nossas ações na nossa família, as nossas ações no trabalho, as nossas ações com pessoas que a gente não conhece. Então, esse predomínio da sombra, e a física traz para nós que não existe sombra, e sim, né, não existe escuridão, não existe escuridão, existe sim ausência de luz. E o que seria essa ausência de luz para nós, seres humanos? É a nossa invigilância. É quando a gente perde a mão. É quando a gente erra. Quando a gente entende que a sombra fez parte daquela atitude na nossa vida que a gente já tinha, outrora, lá atrás, a gente já tinha errado. A gente já tinha perdido a mão. E daí nós ficamos vigilantes durante bastante tempo.
Só que chega um determinado momento que nós perdemos esse olhar, essa vigilância e caímos novamente na sombra, porque temos um predomínio, e aqui fica claro, um predomínio da sombra. Mas como é que a gente faz? Porque tem também o despertar do self, é o despertar do ser, o ser imaterial que somos, porque daí vem a integração moral. Entenda essa passagem. Quando nós ficamos brigando com as nossas sombras, vigilantes, o orai e vigiai cai como uma luva aqui, nós ficamos nessa vigilância. E essa vigilância precisa ser constante para que depois dessa vigilância nós consigamos de verdade imprimir o nosso ser, o ser espiritual, realmente a nossa identidade, realmente a nossa magnitude no dia a dia, nas pequenas coisas. Porque o que nos derruba não são grandes pedras ao longo do caminho, porque essas a gente enxerga de longe. Tem um outro livro que eu estava lendo esses dias, estava estudando muito sobre isso, falava sobre o caminho do peregrino e falava sobre isso, que nós não tropeçamos no caminho em pedras grandes. Não! As pedras grandes nós olhamos de longe, nós estamos prevendo o problema e, consequentemente, quando a gente prevê, quando a gente consegue ter uma distância entre o objeto e nós conseguimos o quê? Nós conseguimos desviar. É como se nós estivéssemos de carro, né, numa certa velocidade e outro carro para frente para. A gente viu que ele parou, a gente consegue desviar. Se eu estou correndo, se eu estou na correria da vida, né, eu estou buscando, eu estou preocupado com milhares de coisas, e eu estou estressado, eu estou angustiado, eu estou com ansiedade, eu estou acelerando mais o carro, eu não vou conseguir ver lá na frente. Mas o que nos derruba no caminho não são as grandes pedras, e eu fiz uma analogia para a gente poder entender um pouco melhor sobre isso, não são as grandes pedras onde a gente vai tropeçar, não, nós vamos tropeçar em pequenas pedras, em coisas pequenas do nosso dia a dia. É lá que a gente erra, e é lá que o predomínio da sombra toma conta, é lá que a gente não consegue trazer de volta. É como se fosse, trazendo para uma analogia de jogo, a gente está indo para o jogo, está lá no final do jogo, no final daquela fase, e daí a gente erra um comando no joystick e tem que voltar lá para trás e começar tudo de novo. Porque sim, é através do predomínio da sombra que nós vamos fazer o nosso despertar do self. E isso traz a integração moral, ou ainda o que eu chamo de consequencialismo moral. É aquilo que você imprime com todas as pessoas da sua vida, todas elas, sem exceção. A pessoa que te atendeu no supermercado, o teu filho, a tua filha, o teu irmão. Boa noite, Iraci. O jovem que veio na tua direção te pediu um favor. Eu estou fazendo uma analogia das nossas conexões humanas. São através das nossas conexões humanas que nós vamos ter uma integração moral, ou ainda a tal da reforma íntima, ou ainda o consequencialismo moral de todas as coisas que a gente faz na nossa existência. Tem uma coisa que eu sempre falo a respeito disso, trazendo também para a vida cotidiana. Se você é muito estressado ou muito estressada, consequentemente, ao redor de você existem várias pessoas estressadas da mesma forma. É uma conjunção de energia, de propósito, de alinhamento mental que você está conduzindo na sua existência. E quando você conduz a sua integração moral, o seu consequencialismo moral fica cada vez mais dificultado pelas suas relações humanas. Fragmentações morais. O quanto a gente precisa aprender sobre isso, porque o que nós plantamos ali na frente, nós iremos colher.
Porque o plantio é opcional, mas a colheita é certa para todos nós. E logo no terceiro capítulo, e claro que esse livro é fantástico, e eu separei os 5 primeiros capítulos para a gente conversar aqui, o encontro e o autoencontro. Um país longínquo, voltar para casa, amar e ser feliz. Quando nós entendemos o que é o encontro e o autoencontro, nós conseguimos entender um pouco sobre a nossa jornada humana. O encontro é o quê? É quando você, aqui nessa existência, começa a se fazer perguntas, começa a se questionar sobre a sua jornada, começa a se questionar sobre o sentido da sua existência, começa a se questionar aonde você poderia ter feito outros caminhos da sua existência. Esse país longínquo é onde a gente se encontra hoje. É como se nós tivéssemos, e aqui tem um relato muito claro sobre isso, uma parte muito clara, dizendo o seguinte: nós não somos daqui, nós só estamos aqui. É como se a nossa pátria, a nossa casa, a nossa realidade de morada não é aqui. É um país longínquo. Está muito longe, e está muito longe, inclusive, do nosso entendimento. É um país longínquo. E a gente veio para cá. Então você está hoje, que nem a gente estava dizendo antes, em Rio Pardo, em Santa Cruz, né? O pessoal colocou ali, pantano, né? O pessoal estava assistindo de pantano. Eu estou passando aqui para a gente não perder ninguém, né? O pessoal também está assistindo lá de Cachoeira, Cachoeira, Pantano, Rio Pardo, Santa Cruz, enfim. Nós estamos hoje, estamos situados, estamos morando em um determinado local, mas a nossa casa, desculpa, Carla, esqueci Floripa, a Carla é lá de Florianópolis. Então, olha só, gente, tem gente de tudo quanto é lugar, e a gente está aqui com o mesmo propósito: compartilhar conhecimento e levar isso para a nossa existência. Então a gente está em um lugar, mas o nosso lar, o nosso país, o nosso estado, ou a forma que você quiser imaginar, não é aqui. É muito longe daqui, por isso o país longínquo. E quando a gente começa a fazer esses questionamentos sobre a nossa existência, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo na minha vida, será que isso está certo, será que isso está errado, afinal, qual é o meu propósito, sabe? Todos esses questionamentos. E na psicologia tem uma teoria do U que é muito interessante. O U, em formato de U, né, que a gente vai ter entre os 30 e os 50, que é a parte de baixo do U, porque imagine o seguinte: na parte de cima do U, a gente nasceu e daí a gente cresceu, se desenvolveu, chegamos até os 30 anos. Aí dos 30 aos 50 é a parte de baixo do U, e dos 50 até o nosso desencarne é o final da vida. Boa noite, Cássio. Então, na teoria do U, fica claro que dos 30 aos 50 a gente vai se questionar. E nessa pesquisa que foi feita na Universidade de Harvard, onde eles trouxeram essa teoria do U em primeira mão, no curso de happiness, no curso de felicidade, que hoje no Brasil nós temos também uma faculdade que lançou no início desse ano o primeiro curso de ciência da felicidade, que traz também, porque tem uma amiga minha que está fazendo o curso, a Raquel Nilan, e ela está fazendo esse curso e tem uma cadeira que fala sobre essa teoria do que eu já acompanho há muitos anos. Nesse período a gente começa a se questionar sobre a nossa existência, começa a se questionar sobre tudo, e é nesse lugar que a gente entende que um dia a gente vai voltar para casa. E se você está aqui comigo, nós acreditamos na imortalidade do nosso ser, cada um de nós. E a gente um dia vai voltar para casa. E quando a gente começa a fazer esses questionamentos, a gente também vai buscar qual é a verdade disso. E a verdade é uma só: amar para ser feliz e voltar para casa. O capítulo 3 traz isso, do encontro e do autoencontro. O encontro é se encontrar aqui. O autoencontro é se encontrar com a sua espiritualidade, se encontrar com o seu ser espiritual, o seu ser imaterial.
que um dia vai voltar para casa, se aprender verdadeiramente a amar e ser feliz. É muito interessante, né, gente? E daí, para que isso aconteça de verdade, para que a gente possa sentir, porque o ser humano precisa sentir, né? Ele precisa ter esse aspecto, muitas vezes, e a gente brinca, o Santo Tomé é ver para crer, né? E muitas vezes a gente precisa ver para querer sentir, para depois pensar, não, isso aí tem razão de ser. Experiências de iluminação, perder-se e achar-se, sair de si mesmo, rejubilar-se. Olha só, perder-se e achar-se. Aí a gente começa a fazer um monte de perguntas, vamos fazer uma coisa bem, vamos dizer assim, didática. A gente começa a fazer pergunta, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, será que isso está certo, será que isso... A gente se enche de perguntas e daqui a pouco a gente diz, eu não vou mais pensar nisso, chega, eu não quero mais saber disso, porque isso aí está só me perturbando na minha cabeça, eu tenho que viver, eu tenho que trabalhar, pagar as contas, e vai voltar a viver. Aí a gente perdeu, aí daqui a pouco lá na frente a gente começa a se questionar de novo, mas peraí um pouquinho, será que isso está certo? Será que eu não tenho que me perguntar um pouco mais? Será que eu não tenho de verdade que buscar quem eu sou? E daí a gente se perde, se acha, se perde, se acha, se perde, se acha, até que um dia a gente diz assim, não, peraí um pouquinho, eu preciso mergulhar nisso com mais profundidade. Eu preciso realmente entender quem eu sou. Eu preciso realmente entender o que eu estou fazendo aqui. Eu preciso entender a minha missão. E daí sim. Aí quando a gente consegue sair, consegue entender isso, para de se perder e começa realmente a se achar, a se buscar de verdade, a gente consegue sair de si mesmo. Porque daí a gente já entendeu. Se o fato aqui, no capítulo 3, é amar e ser feliz e depois voltar para casa, a gente já entendeu que se perder e se achar não dá, a gente precisa se achar de verdade. E quando a gente se acha, a gente vai começar a entender espiritualmente que tudo que está acontecendo aqui é uma passagem. E essa passagem, ela foi determinada por nós e por nossos mentores espirituais antes da gente vir. Então, todos os desafios que você está vivendo foram programados para a sua melhora. Você pode ignorar eles? Sim. Você pode viver uma vida à parte de tudo isso? Sim. Mas não se esqueça, não se esqueça. No recado final tem uma parte sobre isso. Nós viemos aqui inevitavelmente para evoluir. E nós vamos evoluir ou pela dor ou pelo amor. Aqui são os caminhos de amor. A gente está mostrando um caminho, está dando uma luz bem pequenininha, porque a luz maior vem de Jesus para nós, né? Mas a gente está dando uma luz do que é. Mas para isso você precisa sair de si mesmo. Você precisa esquecer, lembra? Ego. Lá na frente, nós somos seres egóicos. Nós precisamos esquecer o nosso ego. E a gente precisa sair de nós mesmos para que a gente possa se rejubilar ou ainda se refazer. Ou ainda se entender profundamente. Ou ainda entender várias coisas sobre nós mesmos. Esses dias foi muito interessante. Fizeram uma brincadeira comigo, né? E daí, uma brincadeira jocosa, né? Uma brincadeira para pegar no pé. E daí falaram sobre a minha testa, ó. A minha testa é oleosa. E daí a brincadeira era mais ou menos assim. Tem careca com testa oleosa se achando mente brilhante. E além de tudo, barrigudinho. E eu achei muito interessante isso. E sair de si mesmo, num outro momento, um momento lá, vamos dizer assim, da minha infância, né? Eu poderia ficar bravo com isso. E daí meus amigos viu, estão brincando contigo com relação a isso, né? Eu disse assim, cara, mas acertaram tudo. Tá tudo certo. E daí as pessoas, como assim? Aí eu saí de si mesmo, eu estou usando o exemplo meu, né? Sair de si mesmo. Tá tudo certo, olha só, eu tenho a testa oleosa mesmo. Segundo, eu de vez em quando eu me acho uma mente brilhante mesmo. E terceiro, eu tô barrigudinho. Então, cara, acertaram tudo, tá tudo certo. E fiquei dando risada. E daí as pessoas entenderam que aquilo ali, de maneira nenhuma, tirava o meu valor como ser humano para os meus amigos, para as pessoas próximas, para a família. E a gente precisa entender isso.
Mas se nós tivermos o ego muito forte, o que vai acontecer? Eu vou revidar. Como assim? Como assim? Estão dizendo que eu me acho uma mente brilhante, né? A minha testa tá... Sabe? A gente vai entrar nessa guerra. E é justamente essa guerra, quando a gente tem uma identidade a gente tem uma identidade sintética do que nós somos de verdade, a gente consegue sair de si mesmo. E isso não pega mais, isso não tem mais conotação, isso não tem mais valor, porque a nossa caminhada é outra. Os nossos valores são outros, os nossos entendimentos são outros, as nossas verdades são outras, e assim por diante. Então, perder-se e achar-se. Depois, sair de si mesmo, sabe? Deixa tudo de lado e olha para as coisas com mais simplicidade, mais com entendimento, mais com a certeza de quem você é, do que você está fazendo da sua vida, qual o caminho que você quer seguir, para daí se refazer, se rejubilar-se. E o último capítulo, gente, já está indo para o finalzinho. Conviver e ser. Cair em si, o quinto capítulo, não o último, né? O quinto capítulo, o último que eu vou abordar aqui com vocês. Conviver e ser, cair em si, a coragem de prosseguir em qualquer circunstância, ser integralmente. Olha só, nesse capítulo eu quero só ler para vocês isso aqui que eu havia separado aqui, ó. Cair em si. As perdas têm uma trajetória na psique humana, desde os primórdios da evolução, quando ocorreu a saída do paraíso, a perda da inocência ante os gravames das castrações culturais, religiosas, sociais, que geraram o mascaramento da necessidade substituída da dissimulação, dando surgimento aos primeiros sinais de insegurança e aos registros da criança ferida no indivíduo. Embora reconhecendo-se problematizado, esse indivíduo ainda hoje foge da responsabilidade do enfrentamento das culpas injustamente consideradas como inimigos e perturbadores da sua paz íntima. A gente ainda fica nessa, né? Que é a culpa da nossa vida, daquilo que está acontecendo, a culpa é do outro, que podia ser diferente, e daí entra uma questão muito atual sobre autorresponsabilidade. Afinal de contas, meu filho, minha filha, o que você está fazendo da sua vida? A Rosa, estou amando essa live, gratidão, Rosa. O que você está fazendo da sua vida, meu filho, minha filha? Olha para a sua vida, o que você quer de verdade, para onde você quer ir. Eu usei um exemplo esses dias de um amigo meu, que ele ficou a vida inteira querendo andar de bicicleta. Ele teve que brigar com a família para poder andar de bicicleta. Agora com 60 anos, que ele se aposentou do emprego dele, que daí ele brigou com a esposa, brigou com os 2 filhos marmanjos, porque não queriam deixar ele andar de bicicleta. Ele tem problema, sim. É meu amigo, eu pedi para ele se eu podia contar essa história, e é muito interessante, porque esses dias eu passei por ele de carro, ele estava lá pedalando, e ele estava feliz da vida, e ele dizia, cara, como é bom isso aqui, ele queria pedalar a vida toda, e daí a família não deixou, porque ele podia ter algum problema, ele é uma pessoa já de 60 anos, então ele tem alguns cuidados que ele precisa ter, mas ele está lá, depois que ele brigou, né, com a sua família e conseguiu fazer o que ele queria fazer da vida dele. E ele queria andar de bike desde guri. Ele sempre teve essa vontade. E daí a vida não permitiu isso. E por que não permitiu isso? Porque ele não tinha uma identidade. Ele não sabia exatamente qual era a sua verdade. E daí fica o grande questionamento da vida e desse livro aqui para nós. O título é fantástico, né? Em Busca da Verdade. Quanto mais eu leio, mais eu tenho vontade de trazer algumas coisas aqui que é fantástico, simplesmente fantástico. Fica a nossa reflexão desses 5 capítulos que eu passei assim rapidamente, mas
convido você à leitura. Essa leitura é fantástica, assim como tantas obras espíritas que a gente tem, que podem nos iluminar os nossos caminhos, nos dar algumas clarezas, e a gente precisa. Eu, como estudioso há muitos anos da doutrina, quanto mais a gente estuda, mais a gente quer, mais a gente quer, mais a gente quer entender os desígnios da nossa vida e realmente encontrar a nossa verdade. Essa é a busca pela nossa verdade, o que nós queremos fazer, para que a gente veio, qual a nossa missão de fato, de fato. E quando a gente descobre, é como se a gente encontrasse um oásis em meio ao deserto, trazendo para a nossa mente, para o nosso coração e para a nossa alma as clarezas que nós precisamos para seguir nesse caminho que não é fácil, não é fácil. Estar aqui encarnado não é fácil, mas é possível. E se a gente está aqui, a gente necessariamente precisa evoluir. Gente, gratidão imensa. Eu espero do fundo do coração que uma palavra, uma frase tenha feito sentido para vocês. Se a gente conseguiu tocar o coração de vocês aí, é porque valeu muito a pena a gente estar aqui juntos nesse pequeno período aqui, tá bom? Vou pedir para você se colocar em paz aí para a gente fazer nossa prece de encerramento e terminarmos o trabalho da noite de hoje. Amado Mestre e amigo Jesus, aos nossos mentores espirituais, aos dirigentes da nossa querida casa espírita, que estiveram aqui conosco, trazendo energias benfazejas que foram derramadas sobre todos nós e sobre as vossas famílias. E esse quantum de energia que vai ficar aí com você possa ser distribuído, compartilhado com as pessoas que repartem o seu ambiente de trabalho. Que essa energia seja uma energia curadora, uma energia de fé, de luz, de caridade e de amor. Que essa luz que permeia sobre todos nós nos faça enxergar as verdades da vida e que essas verdades nos tragam os verdadeiros desafios que nós precisamos enfrentar, que estão dentro de nós. Que tenhamos a clareza que absolutamente tudo nessa vida acontece através de nós. Que todos os ensinamentos nós precisamos pegar e trazer para a nossa realidade. E nem sempre vai ser fácil. Mas com a luz do nosso Mestre e amigo Jesus, fica um pouco mais fácil. Que essa luz, que é um norte para nós cristãos, para que a gente possa enxergar um horizonte e verdadeiramente trilhar um caminho do bem, da paz e da esperança. E que esse seja o nosso verdadeiro caminhar. Que essa seja realmente a nossa força para continuarmos firmes e fortes no propósito da caridade e do amor, que foi a mensagem única e verdadeira do Cristo na Terra. E que para tudo isso aconteça, fica conosco hoje, amado Mestre e amigo Jesus, hoje, aqui, agora e sempre. Que assim seja. Gente, gratidão imensa, gratidão João Lauro, gratidão Carla, espero do fundo do coração que uma palavra, uma frase tenha tocado a sua mente, o seu coração e a sua alma em um segundo. E se isso aconteceu, não existia meta maior para nós estarmos juntos aqui do que tocar o seu coração, a sua mente, a sua alma em um segundo. Um beijo no coração, um forte abraço e até a próxima.